10 horas e 29 minutos. A nossa entrevistada de hoje, do Bora Conversar, usa a esperança como lema. Formada em medicina, mãe de 6 filhos, aliás, 6 filhos biológicos, né? Porque o trabalho beneficia diversas pessoas. Estou falando da médica Fátima Dourado, ela é fundadora da Casa da Esperança. Seu trabalho aí com pessoas no espectro autista. Bom dia, doutora Fátima. Muito obrigado. Bom dia, Yuri. É uma alegria estar aqui com você e a Mônica num dia tão especial para mim, né? Dia da Mulher. Primeiramente, parabéns aí, né, pelo Dia da Mulher. E assim, eu não sei se você sabe, eu fui a primeira presidente, né? Antes que o autismo me levasse para outros caminhos, eu tive uma atuação grande na causa feminista, né? Eu fui a fundadora e primeira presidente do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher. Então, na nossa gestão, a gente criou vários, já tinha saído da delegacia, mas aí criamos o COST, que era o Centro de Orientação Jurídica para a Mulher, o primeiro abrigo, a Casa do Caminho para Mulheres Vítimas de Violência no Ceará. E a gente teve também na coordenação do Fórum Nacional de Conselhos de Mulheres, enfim. Uau. Eu tenho um engajamento grande e foi com outras mulheres, mães de autistas, numa época em que não existia nenhuma política pública ainda para autismo no Brasil e no Ceará, que a gente iniciou e criou a Casa da Esperança e que, graças a Deus, foi o início aí de uma luta, né, que continua. Por falar em políticas públicas, né, a gente começou o jornal hoje, doutora Fátima, falando isso, né, em pleno século XXI, as mulheres ainda precisam lutar para sobreviver, para ter direitos que já deveriam ter sido estabelecidos há muito tempo, né? Sim, essa luta é grande, mas se a gente pensar que até a década de 30 do século passado, nós, mulheres brasileiras, não tínhamos direito nem de votar, né, que até a mudança do Código Civil, a mulher tinha que seguir o marido, né, para onde ele fosse, era obrigação. O marido podia devolver a mulher se ela não fosse virgem, como se fosse uma mercadoria. Né? Então você compra um óculos, está usado, você devolve, então a mulher. E os homens não, né? Eles tinham que ter experiência, inclusive era comum, né, que os próprios pais levassem para os prostíbulos. O marido matava a mulher. Né? Crime de honra, né? Tinha a legítima defesa da honra. Então nós já avançamos muito em termos de leis. Infelizmente, o machismo é muito estrutural, né? Então, assim, a violência doméstica ainda é uma coisa gravíssima. Todos os dias a gente vê mulheres serem assassinadas por seus maridos, seus companheiros, e dentro de casa, né? Então ainda tem muita coisa realmente para se fazer. Ontem eu estava vendo a reportagem, agora com o envelhecimento da população, que é uma coisa boa, né? Que as pessoas estão vivendo mais, graças à vacina, apesar de todo o negacionismo aí que a gente viu, as pessoas estão vivendo mais tempo e os avanços médicos, a gente vê que agora as mulheres têm mais essa outra tarefa, né? Porque as mulheres já culturalmente cuidam dos filhos e dos trabalhos domésticos. Ainda hoje você chega numa casa, se estiver desarrumada, você diz, não tem dona de casa, ou se o filho tiver a letra boa, a professora, mãe, você não está acompanhando, cuidando, ninguém chama o pai, né? Porque o filho não está com a caligrafia boa, se a casa está... Até se o marido separa da mulher, se ele não soube segurar o marido, então a mulher é culpada, até prova em contrário, ela é culpada. E a gente vê que com o envelhecimento da população, hoje as mulheres cuidam dos filhos, têm que trabalhar fora para complementar a renda e agora cuidando dos pais também idosos. Então, realmente tem que aproveitar esses dias, não para dar flor, não para dar chocolate, claro que isso até pode vir junto, mas para a gente fortalecer as lutas, né, de que nós mulheres somos mais da metade da população, mães da outra metade, e nós somos, as pesquisas que provam, não estou dizendo que nas escolas são as melhores notas, né, e as mulheres estão aí se destacando à frente dos microfones, das câmaras, de aviões, enfim, ocupando todos os espaços, né, mas a gente precisa ainda lutar muito, dividir melhor as tarefas dentro de casa, com os autocuidados, com os cuidados com os filhos, né, e dividir também, aumentar a nossa participação política nos congressos, no Senado, na Câmara, em todo canto. E reconhecer essa trajetória, né, a doutora Fátima, para você que está nos ouvindo, é uma figura muito emblemática aqui do nosso estado, muito reconhecida por esse papel de representatividade também. Eu tive a oportunidade de visitar a Casa da Esperança e é incrível a segurança
que aquelas mães, aquelas mulheres, elas sentem na figura da doutora Fátima. E eu imagino que ocupar esse papel seja desafiador, porque você acaba estando ali num cargo, e é muito isso que as pessoas elas precisam sentir, né? Essa sororidade que todo mundo precisa ter ao se colocar na pele da mulher, porque nós somos referência para os nossos filhos, referência para as nossas filhas, referência para outras mulheres, porque apesar de às vezes a autoestima ser muito minada, né, dentro de relacionamentos abusivos, nós temos sim esse papel também de segurar na mão de outras mulheres, de resgatar a autoestima. E como é para a senhora ocupar um papel tão representativo para tantas mulheres? É muita responsabilidade, até porque cada uma de nós tem também as suas fragilidades, né? Tem também as suas inseguranças, né? Tô ficando uma mulher velha, né? Eu tô idosa, então a gente vê que também tem outros desafios, né? Num momento ainda da cultura humana, da sociedade, em que você tem a obrigação de ser linda, a mulher, aí ela é cobrada a beleza o tempo todo, tem que permanecer magra, tem que ser jovem, enfim, e não é isso, o mundo não é criado para apenas uma pequena parcela da população, né? Que seja branca, que seja macho de preferência, se for mulher que seja linda e que seja jovem eternamente. Então, assim, aquela luta que nós temos ter hoje para construir uma sociedade cada vez mais inclusiva. Isso que você fala da sororidade é importante, né? Porque muitas vezes são as próprias mulheres que zombam das outras, né? Eu vejo, às vezes, quem é mais famoso, essas atrizes, eu vejo uma vez a Beth Faria botou uma foto de biquíni com 72 anos e as pessoas chamando de baranga, enfim, ela mesma disse que era o quê? Que vai vestir uma burca? Então tem mulheres que têm que se cobrir, ou que se cortar, ou que eu achei muito bonita agora a ministra do STF, ela dizendo que havia uma cobrança muito grande por essa eterna juventude. Aí o pessoal chama, hoje as mulheres estão cortando os próprios corpos, injetando um monte de substância para parecer o que não é, né? Então eu acho que é um momento da gente começar a lutar, né, pelo respeito às diferenças, todas as diferenças, né? Então, mulheres de todas as idades têm que ser respeitadas, né? E de todas as cores, de todas as raças, de todas as orientações sexuais, de todas as identidades de gênero, enfim. Eu acho que quando a gente vê a natureza, né? Para mim, é uma fala de Deus, o amor e a natureza, você vê as flores, as plantas, tudo é diverso, né? Então, vamos respeitar, inclusive, na Casa da Esperança, voltando para a apresentação que vocês fizeram, né? A nossa grande luta pelo autismo é pelo respeito à neurodiversidade. Eu tive uma grande alegria agora há poucos dias, né? Porque aquela nossa luta começou há mais de 30 anos atrás da casa, porque não existia políticas públicas para autismo. Na época eu achava que tinha só 2 filhos com autismo, hoje eu digo que são todos, né? Porque o autismo é um espectro muito amplo. E não existia, a gente lutou ele foi expulso, o Jordano, convidado para sair da única escola que aceitava ainda autistas em Fortaleza. E eu me lembro, quando a coordenadora chegou para mim, Fátima, a gente sente muito que em agosto o Jordano não vai mais poder vir para cá, e a gente sabe que não tem outro lugar para ele. Eu disse que me tiraram tudo, né? Eu sempre tinha sido uma pessoa respeitada, talvez por ser médica, não sei. E eu disse, não, meu amor, você está muito enganada. O Jordano, em agosto, vai frequentar outro espaço, sim, ele vai ter um espaço. Você vai ouvir falar muito dele, né? E vai se chamar Casa da Esperança. Eu disse que naquele momento me tiraram tudo, né? Quem é mãe sabe que você não quer ver nunca o filho discriminado. E a única coisa que me sobrou foi a esperança, né? E com ela a gente construiu essa organização. Foi a primeira organização a ter credenciamento pelo SUS, porque eu não queria criar uma clínica particular. Eu sabia, se para mim é que era médica, não havia lugar para o meu filho, imagino para quem não ganhava, às vezes, nem o salário mínimo. Graças a Deus a casa vive, graças a Deus não por isso, né? Mas a gente enfrenta enormes dificuldades financeiras, mas hoje a gente atende apenas pelo Sistema Único de Saúde 1.000 famílias. Fora o fato da gente ter sido, durante muito tempo, eu ter sido monitora de médicos residentes, então hoje os médicos sabem, a grande parte dos médicos de Fortaleza são capazes de dar um diagnóstico, um acompanhamento a pessoas com autismo, então a gente sabe que ainda tem muito para a gente conquistar,
né? Assim como na área da mulher, do respeito à condição feminina, também pelo respeito à neurodiversidade, né? O capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência, é muito grande, mas a gente já tem algumas conquistas. E como eu estava dizendo agora há poucos dias o meu filho foi nomeado. Imagina você para que cargo? Hoje ele é diretor de política de educação inclusiva no Ministério da Educação. Então hoje ele está para garantir a inclusão em todas as escolas brasileiras. Também com muito desafio, né? Mas, de novo, nós estamos resgatando, né, as políticas públicas para a pessoa com deficiência e para a pessoa com autismo. O nome dele é Jordano? Não, esse é o Alexandre, é o mais velho. Alexandre Mapurunga, porque ele usa mais o nome do pai, Alexandre Dourado Mapurunga. Sabe o que as pessoas ainda não... Muita gente ainda não consegue perceber? É o poder de uma mulher e uma mãe quando ela é desafiada. Ah, sim. Nós somos imbatíveis quando somos desafiadas, em especial em algo que toque os nossos filhos. É então, verdade. assim, se a gente conseguir dimensionar quantas mulheres, né, conseguiram projetar os seus filhos, elas acreditaram nos seus filhos e conseguiram impulsionar. Então, esse poder que a gente tem é muito nosso, é muito feminino. É o da resiliência, né, de conseguir usar um desafio como um trampolim. Um trampolim, exatamente. E diz que no fundo do poço tem uma mola, né? Quando as mulheres chegam lá, a gente cria coragem, a gente cria novos mundos, né, se for preciso, para abrigar os nossos filhos. Isso eu vi desde cedo com o Jordano, que, na verdade, a minha luta não era para cuidar dele. E ainda hoje a gente tem muito essa noção. O que é preciso, o que a gente tem que mudar é a sociedade. As escolas, né, para que elas respeitem mais a neurodiversidade, porque, infelizmente, os programas são feitos para um tipo de gente que se chama de normal, que é uma inteléquia, né? Porque, como diz o Caetano, de perto ninguém é normal. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas deficiências, né? As inteligências, as pessoas chamam muito... é muito inteligente quando você tem um bom desempenho acadêmico. Mas a gente sabe que as inteligências são múltiplas, são várias, né? Muitas vezes eu brinco sempre, eu tenho uma assessora minha que cuida de um dos meus filhos autistas, que precisa de mais suporte, do Pablo. Ela está comigo há muitos anos, então ela não conseguiu se formar. Mas eu chego e digo, onde é que fica a rádio, por exemplo, a TV Jangadeiro? Ela diz exatamente, ela tem um mapa da cidade na cabeça, né? Então isso é um tipo de inteligência, uma inteligência espacial, que eu não tenho, eu me perco facinho, né? Então o que a gente tem que ver é isso, é que a gente tem que respeitar todas as inteligências. Para a gente estar aqui conversando, ou alguém está nos assistindo, vários tipos de inteligências foram desafiadas e várias pessoas estão contribuindo para viabilizar isso, né? E os autistas, muitas vezes, porque eles têm dificuldade na comunicação ou para se relacionar, as pessoas menosprezam, né? E, no entanto, eles estão aí, mudando o mundo. Se você for no Vale do Silício, quem está criando essas tecnologias novas são autistas. Eu tenho um grupo na Casa da Esperança, que eu dou a parte assessoria terapêutica, o grupo Neurodivergente, são médicos, engenheiros, professores universitários, cantores, artistas, policiais, todos autistas. Então, o que os autistas precisam de compreensão, de respeito à sua forma de ser, né, e de inclusão, né? Então, é isso, é respeitar cada pessoa do jeito que ela é, porque esse mundo ele foi feito para todos e cada um de nós. Eu fico imaginando, a senhora falou, né? A casa tem 30 anos, do comparativo com agora, né? Seu filho, nomeado aí para o Ministério da Educação, mas quando a senhora começou, vamos dizer assim, né? Questão de acesso à informação, preconceito também, a gente vê hoje muito preconceito, mas há 30 anos também, né? Era principalmente mais, pela questão da informação, né? Hoje muita gente fala de autismo, já, né? A gente tem programas de televisão, né? Infelizmente ainda há muito desinformação, né? Por exemplo, as pessoas falam, tem um autismo severo e tem um autismo leve. Nem o severo nunca é como você pensa, que as pessoas não têm direito a lazer, não têm direito à educação, não é nada disso, e nem o leve é tão leve. Quer dizer, cada pessoa que tem autismo, ela necessita de suporte, necessita de apoio, necessita de inclusão. Mas você tem razão, houveram muitas conquistas, o nome autismo já é muito badalado, né? Todo mundo escuta, existem programas com médicos que são autistas, né? Tem atípica, enfim, existe muito isso, mas ainda precisamos muito de ver
mais para que os pediatras já possam dar diagnóstico precoce, porque a gente sabe que uma criança, um bebê, ela tem um cérebro muito plástico. Então, quanto mais cedo começa uma estimulação precoce, quanto mais informação e apoio e suporte a família recebe, né, mais condições aquela criança vai ter de florescer, né, e de ser incluída na sociedade. A gente vê muito hoje em dia, né, as pessoas dizem, agora tudo é autismo, então tudo é TDAH, né? Ainda é um resquício de preconceito, da questão da sociedade, né? É preciso muito dessa reeducação da sociedade, né? Talvez a longo prazo, né, doutora? A longo prazo, principalmente, como eu falei desse grupo que eu tenho de autismo leves, né? Porque a casa a gente atende todo o espectro, né? E no grupo de autismo, eles dizem sempre, às vezes é um jovem médico, ou jornalista, que nós temos também, eles dizem sempre, olha, o diagnóstico na idade adulta foi uma libertação, porque muitas vezes a pessoa, porque precisa de menos suporte, ela aprende a mascarar, a imitar o comportamento neurotípico, mas há um custo muito grande, muitos desenvolvem depressão, transtorno ansioso, né, transtorno de tiques. Então, a pessoa é importante, ela se sente bem, diz, eu não sei por que eu trabalho o dia todo, mas quando eu chego em casa eu estou exausto, quando eu tenho uma interação muito grande. E assim, às vezes é pouco compreendido, porque não gosta de festa, porque não gosta de barulho, porque não gosta de ter uma vida social mais intensa, entendeu? Então, a gente tem que ver que as pessoas são diferentes, né? E no caso, não são diferentes, nós não somos diferentes apenas na orientação sexual, na cor da pele, na cor do olho, né? Mas também a gente tem uma base neural, a gente tem a parte nossa neurológica também é diferente. Como diz um autista que eu gosto muito, a nossa fiação neural é diferente. Daí o nome neurodivergência, né? E o nome da nossa luta, né, maior, que é pela neurodiversidade, pelo respeito à neurodiversidade. Deixa eu até contar um relato rapidinho para vocês, interessante. Eu entrevistei a doutora Fátima em 2021. E naquela época eu tinha um amigo e naquela entrevista eu guardei algumas informações e me veio à mente comportamentos que ele já tinha, dificuldades, questões de conflitos internos. E depois daquela entrevista, a gente resolveu juntos ir a um psiquiatra e ele foi diagnosticado com TDAH depois de 28 anos. E em um momento, ele conversando comigo, ele disse assim, nossa, para mim foi uma luz na caverna eu entender todos os meus comportamentos, porque nem eu conseguia entender os meus comportamentos, os meus pais não entendiam, achavam muitas vezes que era rebeldia, malcriação. Então, para toda a família, quando ele completou 28 anos, era uma novidade o TDAH, né? Ser um neurodivergente também. Então, como a informação ela pode salvar a rotina, porque eu acho que a gente não consegue dimensionar como é desafiador o dia a dia de uma pessoa com autismo, com TDAH, com outros transtornos, né? Sim. E é muito desafiador. Coisas simples, como a música, por exemplo, era algo... O barulho incomodava muito, numa proporção muito maior. Sim. Então, esse tipo de acesso à informação, ser canal para esse tipo de informação, a senhora já deve ter libertado muitas pessoas no sentido de a informação parece ser algo simples, mas não é, né? Sim, com certeza. Eu acho que vocês que trabalham aqui com informação é tudo. Né? A gente sabe o quanto a gente viveu nos últimos anos aqui no Brasil, quantas pessoas morreram por desinformação ou por receber notícias falsas, né, os fake news. Então, ter acesso que a ciência está produzindo, ter acesso a informações boas, de qualidade, né, verdadeiras, que tenham embasamento, é fundamental para a gente viver, para a gente planejar, né, os nossos passos. Então, de fato, as neurodivergências, porque não é só o autismo, como você mesma falou, é muito importante o conhecimento e o respeito, né? Por exemplo, eu sou mãe de autistas, mas eu digo sempre para as outras mães que me procuram que nós temos muita coisa, eles saíram de nós, o autismo é genético, então a gente também tem características. Por exemplo, eu falo bem, eu falo em público, dou palestra no mundo todo, mas eu tenho tempo, entendeu, para aquilo. Eu preciso repousar depois daquilo. Então, eu gosto de sair, assim, eu sou muito caseira. Em casa, graças a Deus, a gente dá certo, porque eu sou assim. Hoje, por sinal, eu estou completando 30 anos de namoro. Foi no dia, eu era presidente do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher, quando há 30 anos atrás a gente estava lançando o livro da Maria da Penha no Conselho. Ela ainda não tinha essa fama toda de hoje, graças a Deus, é nome de lei, eu gosto muito da minha amiga. E o Alexandre estava numa
palestra representando a juventude. De noite a gente saiu para comemorar na Praia de Iracema e começamos a namorar, e esse namoro dura 30 anos, né? O meu companheiro aí de lutas da Casa da Esperança, já escrevemos juntos, nós já escrevemos livros, já demos palestra no mundo todo e criamos os nossos filhos, que não são mais crianças, né? A caçula está com 18 anos, que também é autista. Então, a gente fez muita coisa junto. Mas, como eu estava colocando, é importante quando você se conhece, quando você sabe que a sua bateria social é pequena, aí você sabe, não, eu vou trabalhar aqui, mas hoje é lei, a gente sabe, você tem que ter condições de trabalhos adaptadas, né? De acordo com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, às vezes, um ruído, uma lâmpada, né, que machuca seus olhos, um ruído que faz doer seus ouvidos. Então, às vezes, adaptar o ambiente, você muda radicalmente a qualidade de vida, e aquela pessoa pode dar o seu melhor, dar contribuições importantes para a sua família, para a sua comunidade, para a humanidade. E essa questão da informação é até para a pessoa, justamente como a doutora falou, se conhecer e entender, procurar uma especialista, né, justamente para ver o que está se passando, né, doutora? E falando sobre esse acompanhamento, né, como é que funciona o acompanhamento da Casa da Esperança? Multissetorial, né? Multidisciplinar, e eu digo sempre que é muito importante a questão da interdisciplinariedade, porque nenhum de nós é dono do conhecimento, né? Então, nós temos médicos, temos psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, professores, educadores físicos, esqueci de alguém, fonoaudiólogos. Então, tem que ser todo mundo junto, né? E a gente trocando informações, trocando esses saberes. E com as famílias também, que as famílias sabem muito. E assim, aproveitando o Dia Internacional da Mulher, uma coisa que a gente vê importante, Yuri, a questão do machismo, a gente pode ver também nisso. Para você ter uma ideia, dessas 1.000 famílias, mais de 90% são compostas de mãe e filhos. Muitas vezes, na imensa maioria das vezes, os companheiros vão embora quando descobrem que a criança tem uma deficiência, né, uma deficiência de longo prazo. Então, são mulheres muito guerreiras. Às vezes, quando eu fico recebendo as homenagens, eu digo, ai meu Deus, mas eu estou aqui numa casa segura, meu marido é um bom companheiro, né? Então, tem algum suporte, né, ganho relativamente bem. E você vê, eu vi na época da pandemia, tinha uma mulher com 4 filhos autistas, ela vendia bombom nos ônibus. Aí depois foi proibida por causa da pandemia. Ela disse, doutora, nós estamos agora, como foi que ela disse, recolhendo, ou coisa assim. Isso que é isso, pedindo esmola. Como os meninos delas eram autistas mais leves, ela botava em cada esquina e tem uma meta. E você tem que arrecadar agora tanto. A partir daí é que você pode ficar com algum para você. Então, assim, elas se viram nos 30 e as crianças chegam banhadas, limpas. Então, você ficar sozinha com várias crianças é uma coisa difícil. A gente fica muito feliz de saber que não é só o diagnóstico, não é só a compreensão, não é só o atendimento, mas muitas ficam peregrinando atrás de um laudo, porque a maioria dos benefícios, dos direitos sociais a que essa família tem direito, depende de um laudo médico. Então, eu fico feliz quando a gente coloca aquele laudo que pode dar acesso ao BPC, que é o benefício da prestação continuada. Não é nada, é um salário mínimo, mas às vezes modifica radicalmente a vida de quem vive só com o Bolsa Família, né? Que, graças a Deus, é outro benefício que elas têm. A gratuidade do transporte, que os autistas têm direito, né? Então, tanto ao transporte dentro do município, como intermunicipal, como interestadual. Então, também está difundindo esses direitos que a gente conquista na lei, mas tem que fazer valer, né? É muito, muito importante, né? E a gente sabe que ainda são poucos os lugares em Fortaleza que dá esse laudo para que essa família possa acessar os benefícios sociais do seu filho autista, né? Então, isso me deixa muito feliz estar desse outro lado, podendo fazer esse tipo de ação, que é muito pouco. Elas é que merecem todas as homenagens do mundo, porque a grande maioria são mulheres sozinhas com os seus filhos. Para você ter uma ideia, tem um pai na Casa da Esperança, que é pai solo. Menino, todo mundo fica muito admirado, porque de fato é raro a gente ver um homem sozinho conseguir dar conta da casa, dos pratos, da comida, de criar os filhos, levar para a escola e ainda trabalhar sozinho. As mulheres fazem isso, parece que é natural, né? Mas que nós somos desdobráveis, como diria aí a Adélia Prado. Mas, enfim, o machismo é uma coisa que tem que ser combatido por todos, e cada um de nós faz mal, não só às mulheres, mas faz mal aos homens também. Eu vi ontem na televisão um jovem de 21 anos que matou a companheira, quer dizer, a vida
dela acabou é horrível, e a dele também, quer dizer, o machismo faz os homens terem que ser violentos para ser machos, né, pegarem armas muito cedo, principalmente na periferia, onde, graças à pobreza, né, a gente sabe que os meninos estão morrendo, às vezes, muito cedo, né? Então, assim, lutar contra o machismo é lutar pelo amor, lutar pelo respeito dentro das famílias, né? Lutar para que os homens também tenham o direito de chorar, de se emocionar, de assumirem também sua fragilidade que tem como seres humanos, né? Terem sensibilidade e poder vivenciar o amor, que essa vida é tão desafiadora. Mas hoje, eu estava vendo meu cachorrinho pequeno que dorme com a gente no quarto, meu poodlezinho. É tanto amor, a maquinazinha de fazer amor, né, cachorro? E ele olha assim, eu digo, meu Deus, a vida é tão curta, tão difícil, mas é tão bonita e tão preciosa. Então, lutar contra o machismo é lutar também para que os homens tenham o direito de vivenciar sua sensibilidade e o amor também em suas vidas, e não só a violência. Fátima, sim. Doutora Fátima, voltando para a pauta do autismo. Da mulher, na verdade, a senhora tocou num ponto que eu acho interessante a gente falar, o quanto a rede social, eu sempre gosto de trazer os dois lados da moeda. A rede social, ela traz muitas questões, mas ela levanta pautas importantes. Sim. E essa questão da idade para a mulher é uma pauta que vem sendo levantada na rede social. Mais mulheres com 50 mais estão na rede social, sim, postando suas fotos de biquíni, postando suas fotos maquiadas, fazendo tutorial de maquiagem, porque esse universo ele não é só da mulher jovem. Nós continuamos mulheres ao longo da vida, cada uma em cada momento, em fases diferentes, né? Então, sim, voltando para essa pauta, o que a senhora, olhando para trás, assim, enxerga de aprendizado ao longo desse tempo, e o que diria para a Fátima de 20, 30 anos atrás, sabe? Qual a parte que ainda vale muito a pena trabalhar a autoestima, se sentir bonita numa roupa, se maquiar? Vocês que estão aí, ela quando chegou, não, mas espera aí, eu vou entrar no ar assim, não vai dar tempo nem de ajeitar o meu cabelo, foi a primeira coisa. Achei tão interessante, né? Porque é importante também cuidar da gente, da nossa autoestima ao longo da vida. O nosso tempo biológico é outro, né? Até isso para a mulher é diferente. E com uns 30 e poucos anos, a gente já começa a se questionar sobre várias coisas. Então, fazer um paralelo dessa Fátima de 30 anos atrás, essa Fátima agora, o que a senhora faz questão de ainda deixar vivo, né, para que essa Fátima, ela viva, né? Uma vez o meu marido me falou que perguntou para a avó dele, que estava com 90 anos, como é ter 90 anos? Aí ela disse para ele que era igual a ter 20, só que ela não dançava mais como antes, né? Porque, de fato, a nossa alma, ela não envelhece, né? Assim, se eu olho às vezes minhas fotos e vejo aquela mulher bonita que vivia na televisão, claro que a juventude tem uma beleza própria, até porque nós somos muito determinados pela cultura, né? Então, nós estamos numa cultura que valoriza muito. A vida já é muito curtinha, né? Quem tem muita sorte vive 90, 100 anos. Isso passa ligeiro, gente, eu posso garantir. Eu ainda me lembro da ansiedade com que eu esperava a minha festa de 15 anos. Eu ainda me lembro da ansiedade com que eu queria entrar na faculdade, entendeu? E eu fui ainda criada em Juazeiro do Norte, meu pai, minha família era bem repressora, então eu namorava ele lendo jornal, assim, casei virgem com o primeiro marido, porque era... Mas, assim, eu me lembro disso tudo. E eu me lembro que a valorização... Eu sei como é ser olhada quando você tem 20 anos e passa, e como é que os homens olham para você, né? Como você é desejado. É bom isso também, quando tem respeito, né, na história. Mas eu quero dizer, aí tem muitas mulheres mais velhas que falam muito da invisibilidade da mulher que fica mais velha, porque você continua, na grande maioria, tendo desejo, tendo vontade de amor, de sexo, de tudo que é bom. A gente gosta de comer boas comidas, eu adoro um bom vinho, adoro boas companhias, adoro o amor, né? Mas é como se isso ficasse proibido para uma mulher depois que ela passa dos 50. Tá vendo aquela velha assanhada, como eu falei da Beth Faria quando botou o biquíni. Realmente você tem razão, com as redes sociais, graças a Deus,
um dia desse, a primeira vez que eu comecei a ter contato mais com o fenômeno da transexualidade, só fugindo aqui um pouquinho da pauta, eu disse, Alexandre, quando eu era menina, só tinha 5 gêneros, a mulher hétero, o homem hétero, o gay, a lésbica e a Roberta Close, quando eu era menina, era a única pessoa trans que a gente conhecia. Ele disse, porque o teu mundo no Juazeiro era o mundo das pessoas que você conhecia e da televisão. Com a internet, a pessoa tem uma determinada condição aqui, tem outra lá no Japão ou na Bélgica, e vocês se interconectam e as pessoas vão se autodescrevendo e se identificando. Então, de fato, isso que aconteceu hoje, que você tem dezenas de gêneros diferentes, aconteceu também com a questão da mulher, né, e do etarismo, como a gente diz, né, com o preconceito contra a mulher de mais idade. E o que acontece? Hoje eu me delicio quando eu vejo, por exemplo, as avós da razão, eu não sei se você já viu, que são senhorinhas, né, de 80, 90 anos, e elas estão na televisão todo dia derrubando tabus. Eu acho lindo, elas bebendo, elas gostavam de boteco, ficam lá bebendo, dizendo quais são os petiscos que são melhores, que elas gostam de fazer sexo, sim, e aí ficam derrubando esses tabus de quem pensa que quem está com 80 anos, né? Eu espero chegar quando eu tiver os meus 80 também daquele jeito. Elas estão vivendo a vida, né? Tomando banho de biquíni, e por que num calorão desse vão tomar banho de burca? Quem foi que disse que o mundo é feito só para os jovens, né? Então a vida já é curta, vamos aproveitá-la intensamente. As mulheres, essa história de chamar de velha assanhada, isso não tem nada a ver. Tem a Miriam Goldenberg, né, que também é jornalista, e ela se dedica muito a esse tema do envelhecimento feminino. Eu acho uma coisa bastante interessante as mulheres estarem conquistando seus espaços. Eu vejo hoje também que é uma luta das mulheres que a gente está vendo também refletida na mídia. Por exemplo, sempre, antigamente, só quando eu era jovem, só as meninas magrinhas e muito jovens faziam propaganda de lingerie, ou de roupa, ou de qualquer coisa. Hoje nós vemos todos os tipos de corpos, né, sendo mostrados, porque fica aquela coisa angustiada. Se você é mais fofinha, mais cheia, aí você acha que não pode botar uma lingerie mais sexy. Então eu acho bacana a gente ir redefinindo a partir do que a gente está vendo os corpos do jeito que eles são, sem ter essa história de estar tendo controle de corpo, que mulher tem que ser assim, assado, tem que ser jovem e magra para sempre. E as mulheres também têm que envelhecer com dignidade, têm direito a brincar, fazer amor, fazer sexo, usufruir da vida com alegria, que a vida é feita para todos e todas e todes. Então vamos vivê-la respeitando as diferenças, com alegria, né, e com respeito. É isso. Muito bom o papo de hoje. Uma pena que o tempo passa tão rápido, né? Passa muito rápido o tempo. Mas igual a vida, é boa, mas é curta. É boa, mas é curta. Pois é. A gente conversou aqui com a médica Fátima Dourado, fundadora da Casa da Esperança. Papo muito bacana. A gente falou sobre o trabalho com autistas, mas falou também muito de experiência de vida, né? Muito boa a conversa aqui com a doutora Fátima. Lembrando que a íntegra das entrevistas durante toda essa semana do Bora Conversar especial da Semana da Mulher, a íntegra está disponível lá no YouTube do Jornal Jangadeiro. Na segunda-feira a gente entrevistou a jornalista Inês Aparecida. Ah, legal. Na terça a gente entrevistou a presidente do Instituto Cérvulo Esmeralda, a Dodora Guimarães. A gente entrevistou... foi ontem, não, na quarta-feira, justamente, a comandante da 2ª Companhia do Batalhão de Choque, a capitã Maria Freitas, foi a primeira comandante da companhia, e todas essas entrevistas você encontra por lá no YouTube do Jornal Jangadeiro. Muito obrigado, excelente fim de semana para todos, tchau! Você ouviu